Então, esse assunto que vocês trazem hoje, o Paulo e o Tiago, é um assunto de extrema importância, porque é muito inovador, né? Falar em RPG e educação, fazer essas conexões, principalmente com o título que vocês trazem, Interrogando Vivências, né? Se nós não nos interrogarmos, né, como é que a gente pode criar novos caminhos para a educação, né? Então é um prazer muito grande. O Instituto Paramitas recebe vocês. Não sei, seria interessante eu falar um pouquinho de cada um. O Paulo, formado em História pela Universidade de São Paulo, em 2009, né? Está no Instituto, como curador no Instituto Tomiotaki, desde 2010, educador em exposições na Bienal, Centro Cultural, São Paulo, Sesc, 2007, 2010, plantonista em Ciências Humanas, no cursinho da Poli, no cursinho da FE, quer dizer, RPGista desde 1999. Grande experiência em tudo isso, Paulo nos traz. E o Tiago, formado também em História pela Universidade de São Paulo, em 2012, professor de Sociologia, Educação Financeira, principalmente de História, plantonista também em todas as disciplinas para ensino fundamental de 2007 a 2011 e RPGista desde 2000. Então, estamos aqui abertos para começar esse diálogo, sejam todos bem-vindos. Eu passo a palavra para o grupo. O Ramon será a pessoa que vai fazer a mediação da nossa aula e estamos muito felizes com a possibilidade desse tema vir para a nossa Full-Engage. Meu obrigada. Obrigado, Heloísa. É um grande prazer estar com vocês hoje também. Boa tarde para todo mundo. A gente está ao vivo no Face também. Daqui a pouco a gente para a transmissão ao vivo, porque a bateria não vai aguentar. Vocês não estavam vendo, mas eu sou o Thiago. Ele é o Paulo. E eu acho que seria legal começar a nossa apresentação falando que esse título que a Heloísa chamou a atenção é um orgulho particular nosso, porque essa palestra nasceu quando nós fomos convidados ao IME a conversar sobre RPG e educação para um pessoal que estava ali no desenho, na computação gráfica principalmente. Então, essa interrogação veio de uma pergunta que frequentemente a gente encontra, né? Como avaliar? Como avaliar o jogador, aprendiz que está se colocando pela primeira vez ali diante de um assunto, ou às vezes ele já conhece o assunto, mas não domina tão bem. Foi legal a gente fazer esse esforço matemático, sendo que ambos somos formados em História, que é uma ciência que olha para a singularidade de cada evento. Exatamente que nem um RPG, porque cada aventura é uma. E assim como o RPG, essa palestra também está sempre em construção. Então é por aí. Mas para começar, eu acho que a gente tem que falar o que é o RPG, né? O RPG não é a reeducação postural global. O RPG é uma sigla para Role Playing Game. Role Playing Game em inglês a gente pode traduzir como jogos de interpretação de papéis. Então nele, como um teatro sem roteiro, os jogadores interpretam personagens dentro de uma história. Existe um narrador, que normalmente é o membro mais experiente do grupo, e os personagens são os protagonistas dessa história. Não tem roteiro porque a gente não faz ideia do que os jogadores vão fazer, para onde os jogadores vão levar essa história. Então é um jogo absolutamente narrativo, que se passa na imaginação. Existem alguns jogadores que se empolgam mais na interpretação teatral, outros menos, isso não tem problema nenhum. Mas ele não deixa de ser um jogo. Por quê? Porque ele tem sistema de regras. A narrativa está balizada pelo sistema de regras. Então, quando um jogador tem uma contenda com outro jogador, ou quando a narrativa extrapola o comum daquele cenário, o sistema de regras entra em ação. São aqueles vários dados de vários lados, dados malucos, icosaedros, dodecaedros,
de 4 a 100 lados que somados, e aí tem vários tipos de sistema, determinam se aquela ação que o jogador quer praticar ou falar, ou, enfim, vai acontecer na história ou não. O interessante é que não tem um vencedor, porque o interessante é contar uma história divertida, é se divertir contando uma história, então não existe um vencedor. Às vezes o grupo inteiro morre e é super legal, às vezes o grupo inteiro ganha e é super legal, às vezes o grupo inteiro faz outra coisa completamente diferente do que a história estava propondo e é super legal. Nessa questão do vencedor, é legal a gente pensar que a questão ali é ser compartilhada a narrativa. Apesar do narrador ter o controle do cenário, ele não tem o controle sobre os jogadores. Então, você quer contar uma história? Poxa, que legal! Mas os jogadores precisam colaborar com você. Ou melhor, você precisa tornar a história interessante para os jogadores. Sendo assim, ele tem muito de jogo, porque tem essa mediação entre a vontade do jogador e a vontade do mediador, mas tem muito de vida também, que é esse convencimento que se dá pelo contexto. Algumas coisas simplesmente não fazem sentido e o grupo quer porque quer avançar. A gente quer trabalhar o RPG como um paralelo para a própria atuação do jogador, como um paralelo para a própria atuação do aprendiz, entende? O jogador como alguém que se aproxima da vida real. A gente não gostava tanto assim das aulas de matemática, que eram pouco práticas, mas a gente também não gostava tanto das aulas de história, que diziam pouco respeito à nossa vida. E por isso o RPG tem essa competência de aproximar os alunos dos temas. Justamente. E na história, principalmente, é interessante porque você vai no laboratório de química, você vê as coisas mudando de cor, você vê a coisa explodindo, é super legal, é super dinâmico, tá lá acontecendo. E o RPG faz com que a história tenha essa possibilidade de viver de fato, de interpretar de fato um personagem em algum contexto histórico. A gente não tem a menor condição de se limitar na história como disciplina, a gente sempre vai fazer incursões em outras disciplinas, mas o principal que a gente usa por enquanto é a história. A partir disso, a gente queria então fazer um paralelo entre a educação e o RPG como forma de vivência no mundo, experimentação no mundo e a consolidação de uma cultura. Mas isso cria alguns problemas pra gente, e esses problemas começam em uma ordem talvez material. O que quer dizer? A gente precisou separar, sendo historiadores, nós precisávamos entender qual é a distância entre um documento e um evento. Será que vocês entendem isso, pessoal? Porque assim, um documento ele é sempre um relato sobre alguma coisa, enquanto o evento ele sempre escapa a qualquer contingência, sabe? Você vai tentar delimitar, a gente vai falar sobre o Império Romano. Vocês realmente acham que todo mundo ali comia de um jeito só? Ou qualquer cultura tem esse problema de estar sempre querendo se entender como parte da natureza? Então, sendo historiadores, a gente vai partir aqui da ideia da separação entre a natureza e a cultura. Sendo que a natureza, ela é aquilo que existe. A natureza é a matéria das coisas. Ela é um conceito de real bem próprio, que é não aquilo que eu posso contar a respeito, mas aquilo que existe. É a diferença entre um ser humano e um cachorro. Um cachorro simplesmente um ser humano se percebe enquanto ele está sendo. Uma vez que a gente tem o conceito de natureza, aí a gente começa a pensar sobre esse ser humano que reflete. Eu gosto muito de citar o Albert Camus, que fala que para compreender o homem, para compreender o mundo, o homem precisa tomá-lo para si, marcá-lo com o seu selo. Entende? A gente olha para uma árvore caída e se vê sentado sobre ela. Isso comenta um pouco o mundo dos signos, que é onde o RPG acontece. É um mundo que não tem matéria. Ele é uma virtualidade, assim como é a nossa conversa aqui, entende? Mas é um virtual que antecede a tecnologia. Ele é um virtual que nos ensina a ver também.
eu gosto de trazer essa pintura. Aliás, foi o Tiago quem selecionou essa pintura em específico, que é uma pintura rupestre, porque aqui a gente tem claramente a distância entre o signo e a matéria. Ali você vê um animal com uma galhada, com chifres. Então a gente supõe que seja um cervo. Mas isso não é um cervo, isso é tinta sobre parede, é algo que representa. É exatamente a construção cultural sobre a materialidade. Aquilo que era singular, que é um animal que pode fugir, ou como pode ser caça, aqui está transformado em imagem. E uma imagem que a gente não sabe exatamente qual é a função. Alguns teóricos vão falar que é uma função mágica de convocar, outros não. Outros vão simplesmente dizer que é uma sociedade que está à procura de caça. A educação, ao que me parece, ela monta a relação entre signo e significado. Por exemplo, o que eu estou querendo dizer? Você precisa de um certo grau de atenção para perceber que aqui está sendo descrita uma caçada. Afinal, os homens, o que são seres humanos, representados por linhas, estão portando arcos. E os animais correm desordenadamente. Vocês me desculpem se eu demorei um pouco para falar da imagem, mas é que eu sou um crítico de arte, historiador da arte, então eu me empolgo. Essa mediação então entre real e virtual, a gente acha que ela toma corpo, porque o virtual está sendo criado o tempo inteiro, vocês concordam comigo? Ele está sendo criado no momento em que você chama uma árvore de árvore. A palavra comporta todas as árvores, ela não denota um evento só. Agora, na era da internet, quando nós individualmente podemos projetar imagens enquanto realizamos quaisquer atividades, então essa distância entre a virtualidade da imagem e a sensação real, a presença real em um lugar, ela se torna muito confusa. Aí, conversando, eu e o Tiago, e a gente conversa bastante sobre esse tipo de tema, um dia a gente chegou a uma conclusão que tem dois modelos que são muito importantes, pelo menos aqui no Brasil, pelo menos pra gente, como a nossa cultura foi concebida, né? Um conceito que é definidor de realidade, o outro que é aquele que testa. Então, do que a gente está falando? Eu estou falando que na Bíblia, quando Deus sopra o boneco de barro e ele torna-se homem, aquilo é uma definição. Os homens são o que sempre serão. A ciência, ela testa, mas ela precisa ter uma base. Me parece que no Ocidente é exatamente essa dúvida entre a narrativa que pode construir, que pode conceber mundos, e a realidade material das construções, ela se perdeu um pouco. E a educação, ela consegue transgredir essas duas lógicas, essa lógica definidora que apresenta para a gente o que é o real, e essa outra lógica que questiona, mas que também procura ter base, ela sempre procura uma partícula mínima. Assim, acho que o que eu estou tentando dizer para vocês é que no século XXI, a educação que a gente precisa passar para os nossos aprendizes é para eles aprenderem a aprender. É um pouco um clichê falar isso, mas o que eu quero dizer é que eles têm que ter a liberdade da compreensão de que encontrar uma resposta é se propor a pesquisar. E aí, durante a pesquisa, todos os problemas que vão acontecer, são aprendizados que têm que ser absorvidos. Na história da RPG, e é por isso que a gente confia muito nesse método de trabalho, quando a gente está narrando um RPG, eu preciso o tempo inteiro estar atento às vontades e necessidades daquele indivíduo, tanto do jogador quanto do personagem. E é legal demais ver os jogadores perceberem o limite histórico também daquele personagem que ele propôs. Tem um esforço narrativo da parte deles de construir, de entender o personagem, e isso gera vontade de pesquisa, uma vontade de conhecer o cenário. Às vezes, não raro, eu aprendo muito com eles, porque são curiosidades que vêm aparecendo.
E elas aparecem, agregam, porque elas vão criando uma trama entre o grupo de jogadores. Eu acho que o Paulo quis dizer com aprender a aprender, principalmente no nosso caso, é muito uma questão de dar autonomia narrativa para o aluno. Porque se a gente viu que entender o mundo é justamente criar narrativa sobre ele, significá-lo, a gente tem que, na educação, dar autonomia narrativa para o aluno. Então, se a gente continuasse dando uma narrativa única, aquele professor que só fala e o aluno aprende, acaba que ele não aprende o mundo como deve ser, né, como ele deve aprender. Acho que é bem por aí. Então, por que apostar nesse outro método? Foi um pouco o que eu tentei começar a falar aqui, e por que chamar o RPG de vivência. Assim. Havia um incômodo durante a minha formação no colégio ou na faculdade, em que eu ouvia as pessoas falando assim, isso aí você nunca vai usar, isso aí não precisa. Perda de tempo, você vai se dedicar à educação, ou se dedicar a saber sobre isso ou sobre aquilo. Era muito estranho, porque os conteúdos escolares pareciam desassociados da vida. E me era interessante o que estava acontecendo ali na escola. Talvez até mais do que o que estava acontecendo na vida, né? Porque tem um tédio, assim, na adolescência, algumas vezes você fica muito entediado. Então, trazer o RPG é um jeito um pouco de se rebelar sobre essa educação que distancia o aluno do conhecimento. A gente está muito junto do Paulo Freire e do Dewey, que falam que a situação problema é o léxico que a pessoa tem que aprender. Nós acreditamos muito nisso, que ninguém está acima, não existe educador e aprendiz, por isso é um método compartilhado. A questão aqui é aprender a ler. E eu gosto muito do exercício que o Paulo Freire fala pra gente, como aprender a ler, né? Olhando imagens, dando nome para elas. E aí, ao dar o nome, a gente vai aprendendo a desenhar aquela coisa que tem som, que alguns de nós chamam de palavra. O RPG ele não é o método tradicional, porque se você entrar num jogo de RPG com uma prancheta, papel e caneta, provavelmente você vai anotar todas as coisas erradas. Você vai anotar sobre coisas legais, você vai anotar curiosidades e interesses que o personagem tem. A gente se fia muito que a história não é mestra da vida, a vida é mestra da história. Por isso que a gente dá essa voz para o nosso jogador. Eles precisam entender que aquilo só vai acontecer se eles deixarem acontecer. E a ideia de cultura é muito bonita, porque ela floresce junto da ideia de natureza no RPG. Porque tudo é de uma ordem narrativa. É por isso que a gente acredita então no RPG como método educativo. Se a gente fosse ficar falando das vantagens do RPG, a gente tinha que fazer uma série de 1 mês de vídeos e de seminários. Mas a gente elencou algumas que nesse recorte que a gente fez são importantes. O RPG ele é conteúdo associado à vida do aluno, por quê? Porque o aluno interpreta a vida de alguém. Então ele nunca é dissociado da vida de fato, ele está sempre em contexto. Ele percebe que todos somos agentes históricos. Todo mundo pode ser um agente histórico. E a graça do RPG é exatamente deixar esse aluno se encontrar com as suas dúvidas e por vezes com seus preconceitos também. É interessante trabalhar o presente a partir do passado. Claro que a gente não deixa... Ou melhor, a gente acaba deixando tudo acontecer porque a vontade deles sempre tem uma consequência interna. Entretanto, quando acontecem anacronismos ou eventos que a história diz que são diferentes, ou pelo menos as histórias que conhecemos, a gente marca muito bem isso. Então, mesmo que por oposição, também existe certo conhecimento associado. Outro ponto muito importante é a socialização entre os jogadores, né? Não há vencedor. O grupo vai ter que, de qualquer maneira, conviver durante essa história. Às vezes de forma conflituosa, às vezes não, mas é absolutamente essencial conversar com o outro. É essencial
estabelecer o limite do desejo do seu personagem e do desejo do outro, dos interesses, das necessidades desses personagens. O que traz uma empatia e uma autoridade gigantesca, né? E traz uma pluralidade narrativa absurda, que a gente não encontra em grande parte dos métodos que a gente vê na escola atualmente. Sempre, pelo menos quase sempre, essa história ela vai de alguma maneira trazer alguma transformação da sociedade. Muitas vezes em pequeno grau, nem sempre vai ser uma transformação radical, mas eu acho importante a gente mostrar para o aluno que ele pode sim transformar a sociedade, mesmo que essa sociedade seja um cenário fictício, mesmo que verossímil. Então tem muitas vantagens de se trabalhar com RPG. Portanto, ele se mostra uma vivência muito rica. E como vivência, ele é interessante. Não como resultado. Não adianta a gente falar, não, vou jogar RPG para passar no vestibular. Pode até ajudar, mas com certeza não vai ser a melhor opção de investimento de tempo, né? Sendo uma ciência narrativa, o RPG ele conversa muito com as humanidades, assim, porque você tem que, exatamente, na alteridade, ao se encontrar com a alteridade, e essa alteridade é promovida pelos jogadores, pela eleição de quem está na mesa, mas também pela postura do mestre, pela postura do narrador. Nesse conjunto que vai acontecendo, os jogadores começam a perceber que eles também são agentes, tal qual os personagens. É curioso ver como no começo, nas primeiras aventuras que nós jogamos com os grupos, todo mundo é meio que um estereótipo. A gente gosta de falar que é um arquétipo, né? Que eles estão pensando sua sociedade através de uma função muito clara, estabelecida. Mas às vezes é um pouco mais raso do que isso. Mas no tempo, esses personagens começam a se tornar pessoas mais desaparecidas dentro da sociedade, assim, faxineiros, junto de dentistas, junto de médicos, e aí a coisa vai crescendo, né? Nas primeiras aventuras, não raro, a gente tem muito soldado, ou médico de campo, sabe? Essas coisas que são diferentes. São próximas ao videogame, né, que os alunos estão acostumados. Uhum. E o que a gente traz agora, na verdade, é muito mais uma pergunta. E depois a gente quer ouvir as perguntas de vocês. A gente já está anotando algumas aqui que saíram no site, que é como a gente avalia, então, uma vivência. Como a gente avalia a experiência narrativa. Existem alguns métodos, mas eu acho que nenhum desses métodos ainda consegue captar toda a possibilidade que o RPG traz. Porque é que nem você falar que uma prova consegue te ensinar a ler Dom Casmurro. Não, é o prazer da leitura que te ensina a ler. Pelo menos a gente se fia um pouco nessa ideia de que a vivência ela não se limita só aos conteúdos aprendidos. E por isso essa pergunta é uma pergunta muito sincera, assim, acho que ela está revelada inclusive pela nossa bibliografia, onde tem um Luigi Pirandello com seu 1 em 100 mil. Eu acho que a gente já pode ir para a pergunta, né? Eu acho que uma bem simples assim da ideia linda, que é onde adquirir esses jogos, né? O que eu falei lá, o sistema de regras, são livros bem grandes, então a galera que começa a jogar começa a ler muito. São livros de 400, 500 páginas às vezes, tem em vários, aqui a gente tem em várias livrarias especializadas, nos eventos, tem muita coisa saindo com editoras novas, né? A New Order é uma editora nova que está investindo pesado. Nós, do Interpretar e Aprender, usamos um sistema criado pelo Daniel Aidar, que é um dos fundadores, e que é um sistema próprio. Ele pegou o que ele gostava mais, o aspecto que ele mais gostava em cada um desses sistemas que a gente já jogou, e criou um sistema próprio. Então, assim, não existe um tabuleiro, não existe apenas um livro com sistema de regras. Tá? Mas todo livro vai te dizer uma única coisa: tudo que importa é a diversão. Portanto, para jogar RPG mesmo, você precisa de um papel
umas estatísticas que você pode inventar. Inclusive o projeto do Daniel era começar com estatísticas inventadas e depois você vai rolando uns dados. Mas qual que é a ideia? O dado, ele é sempre um mediador. Você não precisa nem de ficha. E aí você coloca a dificuldade na metade do número de faces do dado. Não sei se isso ficou um pouco confuso, mas... que pra quem nunca jogou, fica um pouco confuso imaginar como isso funciona, né? Mas a verdade é que todo jogador, com a quantidade de tempo de jogo correto, vai desenvolver o seu, porque algumas regras acabam sendo desnecessárias em alguns grupos e em outros absolutamente necessárias. Tem uma pergunta da Carmen aqui, se já foi usado em curso à distância. Eu nunca ouvi falar em curso à distância com RPG. Existe RPG à distância, né? Existe jogos por e-mail, porque já que é um jogo narrativo, em vez de você falar, você escreve. Uma boa. Nós jogamos também pelo celular, pelo smartphone, com o Telegram. O Telegram é um estilo de WhatsApp. Só que ele tem stickers. Ele tem funcionalidades um pouco melhores. Ele tem programas dentro dele que ajudam o RPG, né? Tipo o Darth Vader levantando a mão. A Andrea falou que foi jogador e mestre de RPG e quando começou a lecionar tentou implementar nas aulas. Legal, Andrea. E uma coisa legal é que o RPG proporciona argumentação e criatividade nos alunos. Exatamente. Proporciona e estimula muito também, né? Porque eles vão querer saber o que existe e o que não existe. Tem uma série de videogames novos que dão roupagens a cenários antigos e a gente... Não é que a gente usa isso exatamente, mas nós sabemos o que eles estão olhando e trabalhamos a partir disso para se aproximar mais da realidade mesmo. Isso é importante, verossimilhança, ou pelo menos coerência, entende? Sim. O Gerson Santana perguntou se teria um papel de explorar o mundo. Sim, vários mundos. Sempre algum mundo a gente está explorando. Que inclusive pode ser este que mundo. Eu acho que é legal a gente pensar que o RPG é uma boa história. Você pode ter uma história bem contada a respeito de qualquer coisa. Acho que o cinema está aí para provar isso pra gente, né? Tem boas histórias na ficção científica, no épico. Se você sabe qual é a história que você está contando, você consegue fazer certas concessões para que todos se divirtam e ainda assim o conteúdo não seja perdido. Legal. Qual a duração das aventuras e número de aulas? A gente tenta fazer aventuras... o RPG é uma atividade que demanda bastante tempo. Seja na preparação, principalmente na preparação da atividade, seja na aplicação dela, né? Porque precisa todo mundo falar, precisa todo mundo se ambientar, demora tempo. As sessões de RPG de RPGistas fora da escola demoram 7, 8 horas, se a galera tiver afim. Mentira, não é assim que é medido. É medido por madrugadas. Sessões de RPG são medidas por madrugadas. Mas em hora-aula a gente pensa em aproximadamente 4 horas. Entre fazer a ficha, entrar na ambientação, colocar todo mundo dentro do personagem. Essa é uma média para jogadores inexperientes. Então, uma primeira aventura começa desse jeito. Ainda bem, porque medir em madrugada na escola eu acho que ia ficar meio difícil. Senão... o que dá umas 5 aulas, mais ou menos, de 50 minutos. E a gente pensa a aventura sempre em cenas seccionadas. Então, a aventura tem 4 horas, mas as cenas podem parar sem que a aventura se perca, como se fosse um seriado, em vez de um filme, né? A gente já se prepara para isso. É verdade, E também você consegue fazer pausas para eles respirarem, tomarem uma água. É legal deixar a luz na esperança do próximo capítulo. Termos de dinâmica em sala de aula, como você sugere... Como você sugere a aplicação do RPG? Um grupo focal pequeno, uma mesa de alunos ou uma turma inteira? Acreditam ser melhor usar como atividade extra-classe ou dentro dos períodos escolares? Acho que isso depende de cenário para cenário dentro da escola. É muito mais fácil trabalhar com menos gente. O nosso número de participantes ideal é de 5 a 8 crianças. Tá? Já trabalhamos com mais. E aí ou eles interpretam um personagem em dupla, ou eu já trabalhei com uma fileira inteira interpretando o mesmo personagem, cada um falava uma vez.
mas perde bastante da experiência, da vivência mesmo. Eu acho que o ideal é tentar trabalhar em grupos pequenos. Se é extra classe ou durante o período, aí vai realmente de uma questão de infraestrutura da escola, de tempo disponível. Não dá pra gente falar o que é melhor. Né? O que o Thiago está tentando falar é que na nossa experiência a gente consegue trabalhar dos dois aspectos, entende? Quebrando em experiências a cada 50 minutos ou em uma única vez que toma em torno de 4 ou 5 horas. O Antônio Maria Tony a gente conhece, fez faculdade com a gente, né? Valeu, mano. Faz tempo que a gente não se vê. Tony, você precisa aparecer mais. Ele perguntou se vocês chegaram a pensar em formas de adaptar isso para o mundo digital com jogos como Minecraft. Sim, a gente tem alguns projetos em andamento de transformar as aventuras em jogo digital mesmo. Não como Minecraft exatamente, mas de alguma maneira trazer isso para o mundo digital. Mas não é o foco, né? O foco é realmente a vivência com todo mundo. A questão digital é mais para espalhar e atingir mais crianças do que o presencial. E também tem uma coisa que o RPG ele é meio singular, assim, é um pouco da gente perceber como é que aquele aluno está indo, entende? Por isso que o digital torna tudo um pouco mais difícil, porque o digital não tem uma sensibilidade ali que olha para aquele indivíduo e fala assim, pô, esse cara ele quer ir por esse caminho e não por esse, entende? As limitações são maiores no campo digital. A gente se esforça bastante, inclusive repensando como é que está essa construção das estruturas dos jogos. Um problema que a gente não consegue atravessar muito bem é a questão da violência estilizada, por exemplo. A gente trabalha muito o conceito de violência, uma problematização, assim, mas o que é, por que as coisas são violentas, ou como tratar de violência, como a violência invade a nossa vida diariamente. E a estilização do virtual pode ser legal. A estilização no virtual pode ser interessante. Eu conheci um jogo esses tempos que parece que vai dar uma luz interessante, mas a gente quer outros suportes, a gente quer uma coisa que converse mais com a pessoa que está ali na lida do jogo e na lida do pensamento sobre aquele espaço. A Karen perguntou se pode dar ao mestre o papel que o aluno tem na mentoria, se esse mestre pode ser um avatar. Se você pensar em educação à distância digital, pode ser um avatar, claro, pode ser. E o mestre é justamente um mentor nessa jornada. Ele é o cara que vai narrar todo esse cenário. Ele é um Deus que vai dizer o que está acontecendo no mundo, o que está interagindo com o personagem do aluno. Então, se tem um avatar, não tem problema nenhum. Bastante gente que trabalha com RPG também tenta colocar o aluno como mestre, que é muito legal, mas demora. Tem uma outra pergunta que eu já vi, que é quanto tempo demora para virar um mestre? Demora bastante, dependendo de quanto tempo você tem disponível, porque eu nunca vi ninguém falar, nossa, legal, vou começar a mestrar RPG e eu nunca joguei. Não, tem que jogar bastante. Isso é uma coisa que a gente fala, a gente faz curso de formação de professores também. Inclusive, sexta-feira eu vou para São José do Rio Preto dar um curso no Colégio Objetivo da região. A gente não vira professor narrador da noite para o dia. A gente primeiro vira professor jogador. Precisa jogar, a gente precisa gostar de jogar, a gente precisa jogar várias coisas diferentes para aí sim conseguir narrar de fato propriamente dito. Então demora um tempinho aí, demora uma certa experiência para começar a aplicar totalmente. Mas claro, a gente pode sempre aplicar alguns elementos. Todo professor de história, não sei se tem professores de história aí, tem alguns, né? Todo professor de história, em algum momento da sua aula, tal, pergunta, mas e aí, o que você faria se você tivesse um lugar de tal personagem histórico, de tal agente histórico? Isso já é RPG. Não é RPG estruturado como a gente joga, mas já tem elementos de RPG.
Eu acho que um mestre ele é formado pela vontade dele. Na verdade, você pode começar a mestrar no seu primeiro jogo sem nunca ter jogado? Pode, mas é que nem você pegar uma câmera e falar assim, vou fazer meu primeiro filme e vou lançar no cinema do lado do que eu mais gosto. Pode dar certo, pode não dar. A gente costuma falar que o repertório dessas histórias que a gente tem é muito importante, mas é legal testar como jogador para você entender a dinâmica do jogo. Começar direto, assim, mestrando, me parece um pouco incauto, assim, sem cautela, sabe? É legal ser jogador para entender o limite daquela função, mas acima de tudo entender a importância que aquelas pecinhas têm para circular. O mestre, ele não é um deus, ele é tudo, todos os personagens que o jogador não for, ele é. Todas as árvores que o jogador decidir não ser, ele é o ambiente como um todo. Por isso que a gente fala bastante sobre a importância de saber qual é a história que você está contando, porque aí, se você sabe a história de quem está sendo contada, aí a coisa fica mais fácil de ser negociada. E a parte do jogador é isso, é entender essa negociação, entender um pouco também como o dado pode ser arbitrário, para o bem e para o mal. E para ser mestre, narrador, você tem que saber lidar muito bem com essa arbitrariedade, porque às vezes o dado vai ajudar muito os jogadores e às vezes ele vai atrapalhar muito. E a história precisa continuar acontecendo, e eles precisam continuar refletindo sobre aquele momento. O Locrey, que está fazendo um TCC sobre RPG Educação, perguntou como pode vencer essa barreira do conhecimento, porque os professores não conhecem. Locrey, manda nosso blog para os professores, tem bastante material, tem muita bibliografia já, bastante coisa sobre isso, né? Eu acho que assim, o professor que não quiser reconhecer que isso é importante é muita má vontade mesmo. Mas mesmo assim, se ele não quiser, convida ele para jogar. Acho que não tem melhor exemplo do que jogar e vivenciar isso. Além disso, se ele ainda pensar, mas isso não é ótimo, mas ninguém se importa, dia 8 agora de setembro, na Câmara Municipal de São Paulo, vai rolar um fórum sobre as possibilidades do RPG no espaço público, e, enfim. E tem muita gente, vai ter muita gente lá. Lá dá para você conversar com bastante gente e talvez trazer estatísticas que mostrem para esses professores que não é só brincadeira, tem muita coisa envolvida. Mesmo mercadológica. Se você vê o Fallout 3, foi o jogo que vendeu mais do que blockbuster de Hollywood. E é um RPG, é digital, mas ainda assim é um RPG. Então tem alguns argumentos aí que você pode usar. Essa aqui, ó. Isso. Aproveitando o que vocês disseram sobre a questão da vivência, estou fazendo um TCC de pós-graduação que busca discutir preconceitos, inicialmente de gênero, mas penso que talvez levar para o lado do étnico-racial da diferença. Peraí que eu me perdi. Minha questão é em relação com o diferente. Vocês acham realmente que o RPG pode ser um ambiente, uma ferramenta para essa discussão? É o Vinícius, né? Isso. O Vinícius, eu acho, sabe? Porque, sabe, eu comecei a perceber por mim isso, assim. A gente reproduz o modelo em que estamos inseridos. Então, eu estava mestrando, tem um grupo que a gente já mestra há uns 2 anos, eu estava mestrando recentemente para eles, e eu comecei a perceber que para mim é tão normal ter pessoas de todas as etnias ao meu redor, que eu não comentava sobre isso. E aí eu comecei a comentar e comecei a perceber como a reação deles ia reagindo. É muito interessante você trazer isso para RPG, porque no RPG eu não preciso entrar com um discurso, eu entro com uma ação. Do que eu estou falando? Quando um personagem conversa com o outro, eles estão conversando diretamente. Se um é negro e o outro é branco, então eles têm que deixar muito claro a eleição de respeito. E uma vez que a linha do respeito é atravessada, tem consequências dentro do jogo. Inclusive, essas consequências
são controladas pelo mestre. Então, acho que o que eu estou querendo te dizer é assim, do mesmo jeito que às vezes a gente sente falta de atores de etnias diferentes nos filmes de Hollywood, nas nossas aventuras a gente também vai sentir falta desses atores, a menos que a gente traga para elas, entende? É uma coisa que eu começo a pensar o quão legal isso não é dentro das diferentes escolas, sabe? Da periferia ao centro, é legal as pessoas começarem a ter essa interação o tempo inteiro. E eu acho que é um ativador de discussão. E a discussão traz zonas cinza, entende? A discussão não impera absoluto. Eu acho difícil o preconceito perdurar dentro de um ambiente que se propõe sempre a conversar, sempre a se colocar em diálogo. O que você acha? Não, eu acho que sim. Eu acho que é um momento, lugar ideal para falar de diversidade. A gente discutiu muito já sobre as meninas jogarem, porque tem essa ideia de que menina não joga. Isso é absolutamente equivocado. 52% do mercado de games mundial é de meninas, é do sexo feminino. E com a gente as meninas jogam absolutamente inseridas. Não tem não existe uma menina que fique deslocada. Justamente porque a gente permite um cenário, um ambiente confortável. A gente presta muita atenção nisso. Por exemplo, se a gente for jogar na Idade Média, é uma sociedade extremamente machista. Não é inegável, é isso. Mas se a menina quiser fazer uma amazona, uma cavaleira, se ela quiser fazer um cavaleiro do sexo feminino, isso praticamente não existia na Idade Média. E a gente vai deixar. Porque a gente está aqui para falar, vocês podem ser o que vocês quiserem. Antes da verossimilhança. Então, o anacronismo é muito temido, né, por muitos professores de história, mas a gente consegue trabalhar isso. Por quê? A gente vai deixar ela ser cavaleira, mas ela vai ter algumas consequências. Os outros cavaleiros vão olhar estranho para ela, claramente. A gente não vai permitir uma opressão, um bullying com o personagem, mas a gente vai deslocá-lo um pouco da normalidade. Então, ela vai poder ser, mas ela vai poder pensar sobre isso também. Então é muito interessante. E para o bullying não ficar institucionalizado no grupo, o que seria a reação social negativa está incorporada no mestre, entende? Está incorporado no narrador, que é uma figura mais neutra, porque eles olham pra gente como um professor legal, assim, mas eles também não olham pra gente como um deles. Eu acho que é a Bárbara. O André perguntou se na experiência com o RPG ou LARP na escola, LARP a gente nunca fez ainda. Vamos ver se algum dia a gente faz. LARP, pra quem não sabe, é o Live Action Roleplay, que é o RPG encenado de fato com figurino, cenário e tudo mais. Tem as suas regras próprias, é um pouquinho diferente. Como avaliar essas aprendizagens? É justamente a pergunta que a gente veio fazer. A gente veio compartilhar essa questão porque a gente entende, isso foi o Thiago quem me disse. Um dia ele virou para mim e falou assim, cara, mas se a gente está ensinando junto do jogo, como é que a gente pode avaliar sem jogar? Entende? E aí quando você entra nessa questão da troca mesmo, dessa troca real entre professor e aluno, esse estímulo constante. Quer dizer, eu tenho certeza que vocês, assim como nós, são melhores pesquisadores quando estão dando aula do que quando não estão. Eu acho que tá aí, sabe? A avaliação, ela tem que atravessar um pouco essas outras medidas da vida. Por isso que a gente chamou essa apresentação de Interrogando Vivências. Porque a gente tem que aprender a perguntar o que sai dali que realmente é útil. E esse realmente é uma questão de escolha, porque no fundo é o que a gente começou falando. Se você for anotar as informações de um jogo de RPG num papel, você não vai anotar as históricas, você vai anotar as pertinentes para o personagem. E a gente avalia resultado e a gente não está interessado em resultado. Então a própria ideia de avaliação vai ter que mudar se a gente quiser trabalhar com RPG, porque como que a gente vai avaliar o quanto a criança aprendeu se ele estava vivendo, ele não estava aprendendo? Tem muitas perguntas que a gente tem que se fazer.
A gente tem alguns questionários que a gente pode usar, mas nenhum deles ainda, tanto questionários quantitativos como qualitativos, e tem a própria entrevista durante, pós, antes e pré-jogo. Existem vários métodos e nenhum que a gente já experimentou conseguiu captar a essência do RPG, a essência de avaliação do RPG. Tudo bem? O Ed Vulcão aqui está falando do RPG acadêmico, belo link aí do Blogspot. Como avaliar sem jogar, Carmen? Eu acho que não dá, mesmo. Eu acho que se a gente está falando aqui que estamos trabalhando uma vivência, o narrador ele é participante dessa vivência. Então, é que nem você pedir para um alienígena olhar, ou melhor, é que nem você pedir para um europeu olhar para a cultura indígena das Américas no século XVI. Ele não entende. A gente precisa começar a criar conversa, a criar diálogo. E aqui no Ocidente a gente se acostumou a criar um diálogo onde quem tem mais poder ganha, né? Quem tem mais poder controla. Acho que a gente está apostando numa outra linha. E exatamente por apostar nessa outra linha, que não são as palavras que ensinam, é como você se comporta ali dentro que vai te ensinar sobre aqueles personagens. Se você não joga, você não avalia. Não dá para vir de cima, não dá para o diretor que nunca jogou saber do que se trata. Mas o que a gente quer é que esse diretor jogue, porque a gente não quer mudar a educação, a gente quer completar a educação, a gente quer mudar para melhor, a gente não quer destruir tudo que estava antes. Nós acreditamos no modelo de educação, mas nós entendemos que esse modelo de palestra ele tem uma saturação, ele é muito útil por um período, mas depois ele precisa ser revisado, ele precisa ser complementado. Mas acham que seria possível avaliar, ou pelo menos observar e registrar, o desenvolvimento de algumas habilidades e competências dos jogadores? E que tipo de ferramenta poderíamos usar para isso? Produção, escrita dos alunos, entrevistas e etc. Acho que a entrevista é muito importante. A produção escrita tem algumas teses já, inclusive da Andréa Pavão, que já é antiga, mas é uma das mais interessantes, que vai falar justamente sobre a produção escrita e leitura entre narradores de RPG. Eu acho que assim, essas avaliações que a gente já existe para alguns pontos são interessantes. O próprio diário de bordo, o próprio mesmo não no início, mas quando o aluno começa a jogar e ficar mais experiente, ele mesmo criar as próprias aventuras, e aí ele vai ter que pesquisar, não tem escolha, né? E o professor vai poder auxiliar e observar como que essa pesquisa está sendo feita, como que que habilidades ele conquistou ali nessa pesquisa. Então tem bastante possibilidades. Por enquanto nenhuma que captura a essência. Beleza, gente? Muito obrigado pela participação, foi incrível falar com vocês, é sempre uma boa oportunidade de revisar esse material, essa apresentação. E mais do que isso, né, perceber que tem tanta gente interessada, é muito prazeroso para a gente conversar com vocês, isso anima o nosso trabalho. Eu tenho aqui uma proposta para vocês, né? Se vocês gostariam de utilizar o Engage, a plataforma, para criar um fórum, porque no Engage nós vamos deixar disponibilizar a gravação deste webinário. A gente costuma fazer uma gravação, dois tipos de gravação, uma mais reduzida, uma completa com questões, né? E isso fica disponibilizado no Engage Brasil. E aí a possibilidade também de, junto a isso, nós abrirmos um fórum, convidaríamos as pessoas que estiveram presentes para participar desse fórum, e vocês poderiam continuar a conversa, se vocês quiserem, né,
nesse espaço que é um espaço para educadores interessados nessas inovações, que interroguem as suas vivências, certo? A gente aceita sim, a gente continua conversando, queremos muito saber a experiência de vocês também, porque a gente está em sala de aula, mas não está em todas as salas de aula, então a gente... E essa é a meta, né? A gente precisa sempre estar junto com os educadores por aí. Que ótimo. Beleza, obrigado pessoal.